A proclamação da República Brasileira foi um golpe militar ocorrido em 15 de novembro de 1889 que instaurou a forma republicana federativa presidencialista de governo no Brasil, derrubando a monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil e, por conseguinte, pondo fim à soberania do imperador Pedro II. Foi então proclamada a República dos Estados Unidos do Brasil. Mas como era antes da República? Nossa equipe foi conversar com o historiador de Coromandel, Carlos Hernanes Pereira. Confira. O Brasil tem aí 511 anos de existência após a chegada dos portugueses. Então, nós tivemos aí um período onde o Brasil foi colonizado, de 1500 a 1822, o Brasil era colônia de Portugal. Então, as ordens vindas de lá, o objetivo principal é a exploração, pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, diamantes, cacau, algodão, quer dizer, vieram e sugaram o que puderam. Buscaram o negro como escravo, escravizaram os índios também. Um período gostoso de se estudar, mas a gente fica tomando conhecimento das diversas atrocidades que houve nesse período. Então, o Brasil teve um período imperial de 1822 a 1889, um período diferente dos nossos vizinhos. Tá? Então, frisando, enquanto os outros já se tornaram repúblicas, o Brasil teve uma experiência imperial de monarquia com Dom Pedro I e, posteriormente, o seu filho Dom Pedro II, onde prevaleceu a escravidão, a mesma base econômica de exploração, porém já com o crescimento das atividades capitalistas. Essas transformações que posteriormente levaram ao fim da monarquia e, consequentemente, à implantação da República. Mas como que essa República ela foi instaurada e consolidada na prática aqui no Brasil? Então, a mudança de uma monarquia para a República, ela significa muita coisa, porque muda toda a conjuntura política. Se antes o rei passava o poder de forma hereditária, de pai para filho, a população não tinha como participar desse processo. Na verdade, só participava quem eram os ricos, os barões do café. Uma parcela mínima da população participava do processo eleitoral naquele tempo. Então, transformando em república, o acesso foi cada vez chegando à maior parte da população. Isso num processo lento. Por exemplo, o direito de voto da mulher só aconteceu com Getúlio Vargas em 1934. Mas a gente costuma dizer, você falou da transição, a monarquia, podemos dizer que ela caducou. O Dom Pedro II, personagem bastante interessante na história do Brasil, ele assumiu o governo, ele foi coroado imperador com 14 anos. Com 14 anos. Entrou um menino e saiu um velho. Então, os livros de história mostram ali uma foto de um menino que teve a sua maioridade antecipada e já, depois de 60 e tantos anos, já com uma imensa barba, mais parecida ali o Papai Noel. Então, ali ele estava já cansado e já não estava agradando a população que vivia no Brasil naquele momento. A própria igreja o abandonou, os militares, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, o homem que proclamou a República, ele era amigo incondicional do Dom Pedro II. Por que então esse homem, esse militar, resolveu proclamar uma república? Ora, ele era um homem inteligente, ele sabia que o momento era aquele. Havia uma pressão. Se ele não o fizesse, certamente um outro aventureiro faria. Tá certo? Então, bastante inusitado também o fato de não ter ocorrido morte, não ter ocorrido guerras. O Dom Pedro II reuniu a sua família, pegou o navio e foi embora. Uma transição de amigo mesmo, coisa de amigo, né? A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país.
Diante das pressões citadas, da falta de apoio popular e das constantes críticas que partiam de vários setores sociais, o imperador e seu governo encontravam-se enfraquecidos e frágeis. Doente, Dom Pedro II estava cada vez mais afastado das decisões políticas do país. Enquanto isso, o movimento republicano ganhava força no Brasil. Levando ao pé da letra, comemorar o direito das pessoas de escolher seus governantes. Porque antes isso não acontecia. Então, república significa coisa do povo. Sabe? Então, na verdade, hoje, ao jovem de 16 anos, é facultado o direito de escolher os próximos governantes, que vão tomar decisões que certamente vão afetar a vida dele. Por mais que, às vezes, o cara fala, eu detesto política, eu voto em branco, o próprio ato de votar em branco já é uma atitude política, sabe? Se tem geração de emprego, isso é resultado de atos políticos. Se você é bem ou mal atendido quando vai ao atendimento do SUS, isso é resultado de política. Se a escola, se a educação no país vai bem ou vai mal, se você tem acesso ou não ao ensino superior, com facilidade ou não, isso é ato político. Se as estradas estão sendo construídas ou não, é ato político. Quer dizer, ninguém consegue viver sem política. Você pode viver sem discutir política, você pode viver sem politicagem, mas você não vive alheio às questões políticas. Qual é o problema mais grave que o Brasil enfrenta atualmente? Eu digo que, sem medo de errar, o problema mais grave do país é a corrupção. Por quê? Quando você vê uma criança num bairro pobre, brincando no esgoto, quando você vê uma pessoa na fila do atendimento do SUS, esperando meses por uma cirurgia que ele precisa dela para sobreviver, quando você vê escolas abandonadas, apedrejadas, quando você vê o índice de violência crescendo, o número de assaltos, quando você vê as coisas erradas, você pode ter certeza que por trás disso está a corrupção. 2011, 122 anos de proclamação da nossa nação. Depois de mais de 100 anos desse acontecimento histórico, como o Brasil progrediu nesse tempo? O dia que nós conseguirmos combater esse mal, veremos um Brasil melhor. Tá? Porque o povo brasileiro é um povo trabalhador, é um povo que acredita. Sabe? Aquela besteira de falar que o brasileiro só gosta de carnaval, de futebol, de Copa do Mundo, isso é bobagem. Todo mundo tem que divertir, todo mundo tem que ter lazer. O povo brasileiro é um povo que trabalha, sabe? Um povo que paga os seus impostos. Até aquele que às vezes não está pagando, ele está lutando para dar dignidade à sua família. Né? Porque ser empresário nesse país também e manter toda a carga tributária em dia também não é fácil. Então, às vezes, quem pode menos, aliás, quem pode menos, paga mais proporcionalmente, porque quem tem mais poder sabe como fazer os trambiques, como desviar, como se corromper. Né? Normalmente a corda arrebenta sempre do lado mais fraco.